Se você chegou até aqui é porque provavelmente o seu Photoshop está travando ou você quer melhorar o desempenho do programa. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho dicas que tenho certeza que irão te ajudar a editar com mais facilidade e com muito mais fluidez. Eu sou o Michael Aroshi, seja muito bem-vindo ao meu canal. E a primeira dica que eu quero trazer aqui para você está relacionada à quantidade de camadas. Lembrando que quanto mais camadas tiver no seu arquivo, aí no seu projeto, mais processamento o Photoshop vai precisar para estar carregando todos esses arquivos, né? Então, quanto mais elementos, quanto mais camadas, imagens ou texto que você não estiver utilizando, é recomendado que você exclua, né? Ou, se possível, exporte para uma pasta, que assim, quando você for precisar, você vai lá e pega. Então, o Photoshop vai poder carregar com mais facilidade. A segunda dica não está relacionada diretamente com as configurações do seu Photoshop, mas sim ao hardware que você tem no seu computador. Então, na medida do possível, se você puder investir em uma placa de vídeo, em SSD ao invés de HD comum, isso vai facilitar muito o desempenho do seu computador, tá? E é claro que muitas vezes não está na condição ou não está no momento ideal para estar investindo, mas tem configurações no próprio Photoshop que você pode estar implementando para otimizar as configurações. E é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos aqui com o Photoshop aberto, vamos aqui em editar, na opção de preferências, vamos em geral. E para início, vamos aqui nessa opção desempenho, onde tem várias informações aqui muito importante, e nós vamos começar aqui no uso da memória. O uso da memória está relacionado com o uso da memória RAM que você tem no seu computador. Aqui te dá as informações da quantidade disponível, o intervalo ideal e a quantidade que o Photoshop está usando nesse momento, tá? Tem aqui o intervalo ideal, que o próprio nome já diz, né, que é o recomendado você estar trabalhando entre esse período, né? Porém, tem algumas questões aí que vai estar relacionado com o que você está fazendo no momento. Por exemplo, se você estiver trabalhando só com o Photoshop aberto, você pode estar aumentando um pouco mais ali o uso da memória e deixar algo em torno entre 80 e 85, tá? Lembrando que o ideal é você nunca estar utilizando o limite como os 90, 95%. Deixe sempre um espaço de memória que é para estar carregando outras coisas também do seu computador, né? Outras janelas, outros arquivos que possam estar em segundo plano. Então nunca você trabalhe com acima de 90, por exemplo, tá? Deixe sempre abaixo. O ideal é deixar algo ali entre 70 e 75%, tá? E outra configuração muito importante também está relacionada com a configuração do processador gráfico. Se você tem uma placa de vídeo instalada, ela deverá estar aparecendo aqui, tá? Se não estiver aparecendo, é porque provavelmente tem algum problema de drive, atualização ou algo do tipo. Então, se você tiver uma placa de vídeo, você sempre deixe selecionado usar processador gráfico, tá? E agora nós vamos entrar aqui em configurações avançadas. Eu costumo utilizar aqui o avançado e deixo sempre essas três primeiras opções ativadas, que para mim funcionam muito bem. Eu recomendo também que você faça essa configuração e teste aí se deu algum resultado de melhor ou pior, tá? De acordo com isso, você vai ver o que é melhor para você. Mas eu recomendo deixar as três opções selecionadas. Agora aqui em histórico e caixa está relacionado basicamente com o histórico, né, de edições que você pode estar refazendo, né, a quantidade de Ctrl+Z que você pode fazer no seu projeto. E o ideal aqui em estado histórico, né, é quanto menos melhor, porque dessa forma o Photoshop vai processar com mais rapidez. De acordo com cada edição, a gente precisa dar um Ctrl+Z, né? Então, se esse número estiver muito baixo, vai ter uma quantidade muito limitada de vezes que você vai poder dar o Ctrl+Z. Eu recomendo você estar deixando algo ali em torno de 25 a 35 no máximo, tá? Se você dá muito Ctrl+Z várias vezes durante a sua edição, você pode deixar um pouquinho mais, mas lembrando que quanto maior for esse número, mais processamento o Photoshop vai precisar para estar carregando tudo isso, tá? Aqui em níveis de caixa eu costumo utilizar algo entre 2 e 4 no máximo, de acordo com cada projeto, tá? Aqui em tamanho de ladrilho de caixa está relacionado com o uso do seu processador, tá? Então, de acordo com cada arquivo, com o tamanho do projeto que você trabalha, ele vai estar interferindo nessa configuração. Por exemplo, aqui ao lado temos três opções: Design Web, Padrão e Grandes Dimensões, que está relacionado com o tipo de trabalho que você está fazendo. Um exemplo, se você trabalha apenas com arquivos para post de rede social, como o layout site também, por exemplo, o ideal é estar utilizando o Design Web, né? Que é a primeira opção aqui. Porque aqui está relacionado com o tipo de arquivo, que é várias camadas que você vai estar trabalhando, porém o tamanho é um pouquinho menor. Aqui em Padrão e Fotos, geralmente são edições de fotografia, fotos de estúdio, né? Ou coisas do tipo.
onde você vai ter menos camadas, porém o tamanho do arquivo, a resolução do arquivo é um pouquinho maior. E também aqui grandes dimensões de pixel, quando você está trabalhando com um arquivo que ele é muito grande, porém poucas camadas, tá? Cada configuração padrão dessa, você pode ver que ela muda aqui as configurações dessas informações aqui ao lado, tá? Então o ideal, se você trabalha com web, com artes para social media, por exemplo, eu recomendo você estar deixando a primeira opção. Porém, no meu caso, eu costumo estar utilizando aqui níveis de caixa, eu deixo 4. E dando continuidade, a próxima configuração também muito importante, logo aqui abaixo, está relacionado ao disco de trabalho, né? Aqui é onde você pode selecionar qual disco, qual HD que o Photoshop vai estar utilizando para estar fazendo o processamento, né? O carregamento das suas atividades aí e tudo que vai estar acontecendo em segundo plano. O ideal, o recomendado é que você utilize sempre o que tem aqui o espaço livre maior, né? Que tem mais espaço para estar trabalhando. E por padrão, o Photoshop ele configura automaticamente o disco de inicialização, né? Ou seja, aquele que o Photoshop está instalado. Então, se você tiver mais discos aí, mais partições, ele vai estar aparecendo aqui. Lembrando que o ideal também é sempre você estar utilizando um SSD ao invés de um HD comum, tá? E estar selecionando ele para estar fazendo o processamento do Photoshop. No meu caso aqui tem um disco D que eu não selecionei porque é um HD externo, onde eu utilizo para fazer backups. Então, algumas horas ele não está disponível e outras horas ele está. Então, eu deixo aqui o disco C, que é o meu SSD, embora ele esteja com pouco espaço, né, aqui, está pequenininho já, preciso até fazer um upgrade, mas por padrão eu deixo ele configurado, que dá muito certo para mim. E a última dica também, muito importante, que vai te ajudar demais, está relacionado à visualização de guias, né, e réguas, que são, por exemplo, dou um atalho de Ctrl R aqui, você pode ver que já apareceu uma régua, né, uma guia que eu estou arrastando aqui. Ou quando você cria um objeto, cria um elemento também, ele aparece, né, rosinha aqui, ó. E isso reflete diretamente na otimização do seu Photoshop. Então, se você no momento não precisa de réguas, né, não precisa de guias ou grades, você pode estar desmarcando, deixando elas ocultando a visualização para que elas não apareçam, né. Lembrando aqui para as guias, né, o atalho é Ctrl H, você pode estar clicando aqui para ela aparecer ou desaparecer. E também você pode vir aqui em visualizar, mostrar, e aqui vai ter grade, vai ter guias, vai ter muitas coisas que se você não estiver utilizando, o interessante é você estar desmarcando, beleza? E lembrando, se você é iniciante no Photoshop, está aprendendo agora, ou se você já é intermediário, né, já tem um conhecimento, mas mesmo assim quer aprofundar o seu conhecimento e aprender um pouco mais sobre essa incrível ferramenta, eu tenho um vídeo que eu gravei onde eu ensino do zero, informações muito importantes que vão te ajudar demais a melhorar o seu conhecimento e as suas práticas no Photoshop, tá? Vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo, tem um card também que vai aparecer, é só você clicar e assistir. Lembrando, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixa aí o seu joinha, comente também abaixo o que você achou desse vídeo e aproveita para comentar também se tem algum assunto, algum tema específico que você deseja aprender, que com certeza eu vou estar respondendo aqui e possivelmente posso estar fazendo um vídeo para você, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.